Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente dos demais, então para quem já me acompanha sabe dos vídeos que eu faço resolvendo as provas, informando os concursos novos que têm sido abertos aqui no estado de São Paulo e cidades próximas, como Minas, Paraná, por exemplo. Mas hoje eu vou trazer um tema que muitas pessoas me perguntaram no Instagram e até pessoalmente também, e é um relato que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. Então, como você viu aí no título do vídeo, hoje eu vou contar como eu perdi um cargo de um salário de R$ 6.000 de um concurso público. Então, aqui eu abri para vocês a classificação final do concurso em que aconteceu isso. Foi o concurso do ano de 2024 para Companhia Ituana de Saneamento. Então, muitas cidades têm DAI, SAI, nesse caso seria CIS, que é aquela autarquia municipal que cuida da parte da água e esgoto da cidade. Então, toda cidade tem isso, a única diferença é em relação aos nomes, mas isso é para contextualizar para vocês. Então, foi aberto esse concurso público no ano de 2024 e eu já tinha um período de férias onde eu trabalhava, que já estava para vencer, então eu consegui colocar as minhas férias para logo antes da prova eu ter esse tempo de fazer uma revisão mais aprofundada e também eu já estudava para concursos já fazia um bom tempo. E aí, nesse caso, eu consegui tirar uma boa nota nesse concurso, e como vocês podem ver aqui a classificação final, eu fiquei em primeiro lugar com 92% da prova. Para essa prova específica, de 10 questões de português eu acertei 9, e de 30 questões de contabilidade e orçamento, lembrando que foi para o cargo de contador, uma das minhas formações é contabilidade, eu consegui acertar 28 questões de 30, e a minha nota final foi 92,5. Ainda cometi um deslize que poderia ter custado muito caro, que acabou não atrapalhando a minha classificação, que eu errei a questão mais fácil que já deve ter caído em um concurso público. Então, mesmo eu errando essa questão, que foi de português, eu deveria ter gabaritado português, errei a questão mais fácil que eu já vi na minha vida, ainda consegui ficar em primeiro. E continuando a história do acontecido, para quem não sabe, quando você se forma em contabilidade, você precisa tirar o seu registro. E diversas profissões têm o seu registro, então o médico tem o CRM, o advogado tem o OAB, o contador ele tem o CRC. E eu, antes de estar formado, além de fazer concursos públicos há um bom tempo, já queria focar os meus estudos e as minhas provas para o cargo de contador, que é aquele que eu queria exercer a minha profissão ao longo dos anos. E aí, desde o final da faculdade, eu já fui fazendo concursos para contador. Nesse específico, acabei ficando em primeiro. A prova foi bem próxima à minha formatura, e depois disso, eu teria que fazer uma outra prova, semelhante à prova da OAB, para conseguir o meu registro. Porém, o que eu não esperava é que esse concurso chamou muito rápido. Então, para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o andamento dos concursos, pode acontecer de alguns concursos levarem anos para chamar o primeiro colocado. E esse caso, por azar meu ou sorte, depende do ponto de vista, eu fui chamado com, no máximo, 3 semanas. Saiu o resultado final, rapidamente já me chamaram. Chegou o telegrama em casa e me chamaram para tomar posse nesse concurso público. E eu não teria tempo hábil de conseguir o meu registro. Então eu precisei desistir desse cargo, assinei o termo de desistência para que o órgão pudesse chamar os próximos da lista, e, em resumo, foi assim que eu perdi. Continuando, algumas pessoas me perguntaram, até um amigo bem próximo perguntou como eu tinha ficado, se eu não tinha ficado muito triste nesse caso.
E eu posso dizer que eu só não fiquei muito triste e desanimado porque eu já era funcionário público na época, eu já era concursado. E em relação a valores, não ia fazer tanta diferença no meu orçamento. Para quem não sabe, eu sou formado em administração, me formei em contabilidade e agora estou cursando engenharia da computação. Mas o meu foco sempre foi trabalhar na contabilidade. Posso fazer um vídeo futuramente mostrando como que uma área contempla a outra e ajuda em relação ao exercício da minha profissão de contador. Mas isso fica para um outro vídeo. Então o questionamento foi como eu não tinha ficado muito triste, desanimado com esse acontecido. A primeira resposta é porque eu já era funcionário público, então eu não ia perder um cargo que eu não tinha ainda. E a outra resposta é claro que não ia fazer uma grande diferença no meu orçamento, devido a eu já ter um trabalho, já ser concursado, ser estável, e também estar estudando para outros, e eu sabia que eu ia passar em outros, como foi o que aconteceu. Mas o que eu posso dizer para vocês e trazer uma mensagem para vocês é que isso pode acontecer. E tem coisas na vida que a gente não consegue controlar. Então, contextualizando, porque é um vídeo que pode acabar caindo pessoas de outros nichos para assistir. Então, hoje eu dou aula para concurso, sou professor de um grande curso em relação à preparação para concursos públicos voltados para o cargo de contador. Ainda trabalho, concursado também, mas talvez se esse tivesse sido o meu primeiro concurso, talvez eu não continuasse estudando, talvez eu não fizesse outros concursos e desistisse. Então, a gente tem que focar naquilo que nós podemos controlar, mas alguns detalhes a gente não consegue controlar. E é o meu caso. O que eu podia controlar nesse caso? Estudar o máximo que eu podia e fazer o meu melhor na prova, e foi o que aconteceu. Consegui lograr êxito e ficar em primeiro lugar nesse concurso. Mas eu não podia controlar quando iam me chamar, se iam me chamar, no caso, como foi, em 3 semanas, ou se me chamariam em 3 anos. Então, é do jogo, isso pode acontecer, e eu não vou dizer que eu sou aquela pessoa que tem a melhor força de vontade, ou aquela melhor força mental para não me abalar com as coisas que acontecem na vida. Isso é inerente a todos. Pode acontecer de você ficar triste ou não. No meu caso, eu só não fiquei triste por causa disso, por já ser concursado. E talvez você está assistindo esse vídeo, pode ser que já aconteceu com você ou pode acontecer com você. Então, se acontecer de você perder um cargo, por uma questão semelhante à minha, ou algumas outras questões, por exemplo, eu já presenciei pessoas perderem cargos por detalhe. Tem órgãos públicos que mandam telegrama, alguns mandam e-mail, alguns ligam, outros nem avisam, apenas publicam no Diário Oficial e a pessoa que tinha que estar acompanhando. E às vezes a pessoa estudou, se preparou para aquela prova, conseguiu ser aprovado no concurso, foi chamado e nem viu que foi chamado. Isso acontece também, parece que não, mas é muito comum. Pessoas que aquele cargo mudariam a vida delas e eles nem imaginam que foram chamados. Pode acontecer. Então a mensagem que eu trago para vocês é que vocês devem focar naquilo que vocês controlam. E o que não controlam, não tem como se preocupar porque a gente não poderia fazer nada. E o desfecho dessa história, continuando, hoje já se passou bem mais de 1 ano, quase 2 anos desse acontecido. Eu já passei em diversos outros concursos e a vida seguiu. O órgão chamou os próximos, eu fiz outras provas, passei em outros concursos e a vida seguiu. Então talvez se eu não tivesse mais estudado, eu não teria mudado de órgão, e aí ficaria na mesma vida em relação à parte financeira e à parte profissional também. Então é isso, trazer essa mensagem para vocês de esperança. E se você quiser saber mais sobre concursos públicos, me segue aqui no canal. Com frequência eu faço vídeos em relação à resolução de provas, de como você vai ser aprovado.
Eu também tenho alguns vídeos referentes ao vestibular, que acredito que possam ajudar algumas pessoas que estão se preparando também para o vestibular, mas o foco em si desse canal são os concursos públicos. E é isso aí, pessoal. Boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.